Olá, tudo bem? Como prometemos, estamos aqui hoje. Antecipando o nosso assunto, eu lhes pergunto: o que vocês conhecem de Maria de Madalena? O que vocês já leram a respeito? Que ideia vocês têm sobre ela? Uma prostituta? Uma cortesã? Uma pecadora? Uma seguidora de Jesus? Uma mulher endemoniada? São muitos os fatos acerca de Maria Madalena. Mas antes de começarmos, lembrar vocês que se inscrevam ali no canal, que deem um clique, que digam se gostaram ou não, que deem um comentário, isso é muito bom para nós. Há muito tempo eu cultivo a leitura de Bart Ehrman, esse autor de vários livros, historiador, pesquisador, e ele compôs esse livro aqui, baseado em suas pesquisas, chamado Pedro, Paulo e Maria Madalena. Hoje nós vamos abordar Maria Madalena ou Maria de Magdala. Eu vou pedir desculpas a vocês, mas às vezes eu vou inclinar um pouco a cabeça porque a vista já não é essas coisas todas, né? Então tenho que ler aqui algumas coisas e fica difícil. Na cultura popular, Maria Madalena teve um revival muito forte, muito sério e que como que contaminou várias áreas do cinema, dos teatros, dos shows da Broadway, mas principalmente o livro de Dan Brown, Código da Vinci, foi o responsável por essa onda que vem em torno de Madalena, de Maria de Magdala, muitas vezes concebendo nela coisas absurdas, como o fato dela ter naufragado e ter ido para a França e na França ter tido um filho de Jesus. Como é que se pesquisa uma pessoa da antiguidade? Vamos para os fatos da antiguidade. Vamos para os textos da antiguidade. Não apenas os textos tidos como sagrados dos evangelhos do Novo Testamento, mas e principalmente os textos que estão fora do Novo Testamento, como é o caso, eu anotei aqui, todos esses livros que eu estou anotando aqui, eles têm na Amazon, certo? E outra coisa, não confundir os textos de Nag Hammadi com os textos do Mar Morto. Os textos do Mar Morto dizem respeito aos essênios, apenas a eles, às orações, aos rituais e tudo. Os de Nag Hammadi trazem o Evangelho de Tomé, trazem vários livros, e é desses livros que nós vamos falar agora. As fontes principais do Evangelho de Maria de Madalena vêm do próprio Evangelho dela. Esse Evangelho, ele está em vários lugares, os textos, mas esse aqui que nós vamos falar vem do texto do Códice de Berlim. Estavam muito estragados, com muitas lacunas. Então você, quando lê, e eu copiei a tradução dele aqui no Kindle. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mas é uma pena as lacunas que existem, porque aqui, porque aqui existem trechos das conversas dela com Jesus após a morte dele.
Muitas vezes Madalena relatou aos apóstolos visões que ela teve de Jesus, onde ele conversava com ela e dava-lhe muitos conselhos, coisa que os gnósticos, os apócrifos, vão descrever também na pequena Bíblia gnóstica, e ele, segundo essas fontes, dizia que Jesus aparecia e conversava com eles. Mas quando ele aparecia para Maria, era em particular. Então, onde encontrar? Nesse evangelho que eu mostrei a vocês, e no Piste Sofia, ou Sabedoria do Salvador. Esses são livros famosos, viu? Não são livros assim raros, difíceis, não. Esse texto, Sabedoria do Salvador, eu encontrei aqui. Deixa eu me ver. Onde a menina entrou? Bom, eu tinha guardado aqui, mas alguém gravou alguma coisa por cima. Enfim, esse Sabedoria do Salvador, você pode ir no Google e procurar e vai encontrar. Agora vocês vejam por que essa fama de Madalena. Porque das figuras do Evangelho, ela é uma das mais misteriosas. É aquela que poucas referências existem a ela. Vocês imaginem que nos textos do Novo Testamento existem apenas 13 referências a Maria de Madalena, e essas 13 referências diminuem para 6 porque existem 6 textos duplicados nos 4 evangelistas, aliás, nos 3 evangelistas e também no 4. Então, sobram só 6 que se referem unicamente a ela e não é mais repetido adiante. Por que seria isso? E por que essa atração nossa por uma figura histórica? Na verdade, ela é uma figura histórica, há relatos sérios de que ela estava presente na crucificação de Jesus, não é? E há relatos sérios também, a partir desse livro e de textos do Evangelho, que ela era uma das mulheres que acompanhavam Jesus. Porque vocês imaginem que não seria fácil quando Jesus convida os apóstolos para seguir com ele, eles abandonam tudo que estavam fazendo. Mateus larga a banca de cobrador dele. Pedro larga as redes, João, Tiago. Então eles largaram todas as fontes de renda. Porém, a sedução de Jesus, o carisma dele, a palavra dele, fez com que várias mulheres o seguissem e o bancassem. Eram seguidoras devotadas, tais como Salomé, mãe dos Boanerges, João e Tiago, que é os filhos do trovão, como Jesus os chamou. Salomé, foi Salomé que eu falei agora? Isso, Salomé, mãe deles dois. Joana de Cusa. Joana de Cusa, inclusive, era casada com um administrador central de Herodes. Era uma mulher poderosa e rica. Maria de Magdala era riquíssima. Na cidade onde ela vivia, onde ela nasceu, em Magdala, ela era uma comerciante de ungüentos e de perfumes e bálsamos. Isso já vem dos apócrifos também. De um livro que eu tenho chamado O Nazareno, de Shlomo
não sei o outro nome dele, agora esqueci. Está na minha biblioteca no lar. Então vejam bem, na Idade Média, ela já chamava a atenção. De maneira que foi escrito um livro sobre ela chamado A Lenda Dourada. Nessa lenda dourada, ela era uma prostituta que havia se convertido ao cristianismo, abandonado tudo que ela tinha de riqueza, de vulgar, de tudo, e se tornado uma pessoa seguidora absoluta do Cristo, da sua igreja, de Deus, uma santa, por assim dizer. Em outros livros que eu já li, diziam que ela, depois da morte de Jesus, sendo rechaçada pelos apóstolos, principalmente por Pedro, ela se refugia no Vale dos Leprosos para cuidar deles e morre leprosa. Não há comprovação dessa história. Tem uma outra história também que diz que ela acompanhou Maria para a ilha onde estava João e que lá elas viveram e morreram bem idosas. Não há comprovação disso. Então, continuando, nós vamos ver que essa criatura, que já na Idade Média estava despertando esse tipo de lenda, né? Por que seria que o nome dela só aparece tão pouco no Novo Testamento? Nós precisamos voltar e observar a cultura judaica em relação à mulher. A mulher era um ser menor. Os rabinos, quando conversavam nas midrashes, naquelas reuniões deles para discutir a Torá, não admitiam, como não admitem até hoje os ortodoxos, a presença de mulheres. A mulher, a partir da questão de Eva, era considerada um ser dissoluto, perigoso, sedutor e principalmente que faladeira, que falava demais. Eu até concordo, mais ou menos eu concordo que mulher fala um bocado de... Mas nós vemos que hoje em dia as mulheres assumem todas as posições, exceto na Igreja Católica. Mas nos terreiros, nos centros evangélicos, é uma beleza ver uma pastora falando, o ímpeto com que ela fala, a beleza. Eu tenho uma amiga que é pastora, é uma delícia escutar. Nos centros espíritas, as principais expositoras são mulheres. Esse resgate da presença da mulher atuante na vida. Mas na cultura judaico-cristã, onde se formou o catolicismo, a mulher continua em segundo ou terceiro lugar. Então, nenhum livro vai falar sobre ela de maneira mais geral, nem mesmo os Atos dos Apóstolos, que foi o primeiro livro escrito depois da morte de Jesus, por ação de Paulo e através de Lucas, que era um seguidor de Paulo. E era um homem instruído e escreve os Atos dos Apóstolos. Muito bem. Os padres da igreja, os grandes pensadores da igreja dos primeiros séculos, não falam sobre ela. Ela é uma criatura, vamos dizer assim, completamente obliterada da opinião de pessoas ditas importantes. O primeiro relato que nós temos dela, assim, textualmente, sem ser em Lucas. Vamos ver se dessa vez eu acerto. Lucas, não é aqui. É aqui. A gente marca, bota 1000.
coisinhas e na hora de procurar ainda fica essa agonia. Vejam bem, no capítulo 8, versículo 1 a 2, diz o seguinte: E assim, no dia seguinte, ele, Jesus, passa por cidades e vilarejos. Ele clama e anuncia a mensagem do reino de Elohim. Os 12 estão com ele, os 12 apóstolos. E algumas mulheres curadas de sopros malignos e de enfermidades. Entre elas, Miriam, chamada de Magdalite, da qual 7 demônios haviam saído. Então, nós vamos ver a primeira ponta do relato, pois Lucas escreveu mais amplamente do que Marcos, Mateus. E só vai perder Lucas mesmo para João com seu evangelho pneumático no dizer de Torres Pastorinho. Agora, essa cura de Maria de Magdala, nós supomos que tenha sido Jesus, mas o texto não explica. Então, seguindo adiante, nós vamos ver que o que se tem de mais sério sobre Maria de Magdala são os evangelhos gnósticos descobertos em Nag Hammadi. Esses que eu falei a vocês aqui no início, Piste Sofia e a sabedoria do Salvador, e esse evangelho de Maria Madalena, que não foi encontrado apenas em Nag Hammadi, mas em outro local também. Então, aqui inclui mais significativamente, muito mais significativamente, a presença de Maria de Magdala. Agora, por que o problema com o nome dela? O nome Maria, ou Miriam, ou Mariam, era tão comum quanto é para nós aqui no Nordeste, as Marias, Maria José, Maria isso, Maria aquilo, Maria de Lourdes, Maria... Era um nome comum. E ele vinha sempre, ou quase sempre, associado à cidade onde a pessoa havia nascido. Porque não haviam sobrenomes naquela época. Jesus, filho de José, né? Tiago, irmão de Jesus. Então, era assim que eles eram identificados, né? Então, nós vemos que, por exemplo, ela é confundida com a adúltera, ela é confundida com uma pecadora, ela é confundida com a irmã de Lázaro e ela é confundida com a adúltera do apedrejamento. Em Marcos, Vera, você marcou direitinho? Marquei direitinho. Em Marcos, capítulo 14, versículo 3, aliás, eu vou ler o trecho inteiro porque dá mais gosto. Ora, será Pessá, o Páscoa, e os ázimos dentro de 2 dias. Os chefes dos ministrantes e os soferins, saduceus, procuram uma forma de prendê-lo com um ardil e mandá-lo à morte. Dizem, não durante a festa, para que não haja desordem no meio do povo. Ele está em Beit Hanaía, na casa de Simão o leproso, estendido à mesa. Era um hábito naquela época que as pessoas não se sentavam à mesa. Haviam divãs reclináveis e a pessoa se reclinava, o tronco para a frente e os pés postos mais atrás um pouco. Estendido à mesa. Vem uma mulher, ela tem um vaso de alabastro com um perfume de nardo puro
muito caro, quebra o vaso e derrama-o sobre a cabeça de Yeshua. Yeshua é Jesus. Então alguns se irritam com aquele gesto e falam agressivamente: por que desperdiçar este perfume? Sim, este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários para dar aos pobres. E eles a tratam mal. Mas Yeshua diz: ai, eu sou apaixonada por Yeshua. Deixai-a. Por que importuná-la? Ela teve um bonito gesto para comigo. Sim, os pobres os tereis sempre convosco, e quando quiserdes, podereis fazer-lhes o bem. Eu, porém, não me tereis para sempre. O que ela tinha, usou. Antecipadamente perfumou meu corpo para o sepultamento. Amém, eu vos digo. Onde quer que o anúncio venha a ser proclamado em todo o universo, o que esta mulher fez será contado também em sua memória. Mas não foi Maria de Magdala. Foi uma mulher anônima, uma mulher que teve esse gesto de carinho e de limpeza, porque era ritualístico isso. Há outra passagem, em outro evangelista, em que ele diz: eu cheguei e você não me deu água para lavar as mãos. E ela, entretanto, está aqui lavando os meus pés. Então é muito interessante isso. Agora vamos reparar também que a outra Maria é Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Ora, Lázaro era um dos grandes amigos de Jesus. Se tivesse sido Maria de Betânia a ter essa atitude de unção, seria dito Maria de Betânia, Maria, irmã de Lázaro. Mas não, ninguém fala o nome porque a mulher era desconhecida. Então, as pessoas confundiram as duas histórias, né? E confundiram também porque apenas no Evangelho de João, se eu não me engano, eu não marquei aqui, eu tenho a impressão que não, mas eu tenho esse capítulo na minha cabeça da adúltera que vai ser apedrejada, ela apenas, né? Porque o adúltero, esse não foi. Então, os exegetas acham que esse foi uma coisa que foi colocada depois. Então, está aquela mulher lá que foi encontrada em adultério. Não se fala o nome do marido dela, nem o nome do adúltero que estava com ela. E Jesus evita que ela seja apedrejada até a morte, recordando para todos nós que ninguém é perfeito, que cada um de nós esconde sombras, que a psicologia hoje vem descobrir as nossas sombras, os nossos momentos que não confessamos a ninguém. Eu vou ver se encontro aqui um trechinho da conversa dela com Jesus. Não. Muito bem. Vejam bem a opinião dos judeus sobre as mulheres. Aqui eu encontrei um trecho de um rabino famoso em Jerusalém, Yosef ben Yohanan, que ele diz assim: não fale muito com as mulheres. Falava da esposa de um homem, e tanto mais a regra deve ser aplicada à esposa de um amigo. Nesse particular, os sábios disseram:
Se o homem falar demais com uma mulher, ele arranja problemas para si mesmo. Perde tempo que seria mais bem despendido estudando a Torá e terminará herdeiro da Geena, que é o inferno, na opinião deles. Então vocês vejam que coisa, é? Que é que Madalena, coitadinha, enfrentou, mas depois, em Pista Sofia e na sabedoria do Salvador, ela vai encontrar, é o capítulo 15, Jesus e Maria dialogando. Meus amigos, esse trecho eu vou ler um trechinho só, porque a hora já se adianta. Bendita sejas tu, Maria, tu que eu completarei com todos os mistérios do alto. Ou seja, ele a aperfeiçoará com conhecimento. Tu falas abertamente, pois és alguém cujo coração está voltado para o reino dos céus, mais do que qualquer outro dos teus irmãos. Maria se volta então para os outros apóstolos, foi uma visão particular, conta a eles isso, mas eles ficam duvidando. Então Jesus diz: quando Maria terminou de dizer tais coisas, Jesus respondeu: muito bem, Maria, és bendita entre todas as mulheres da terra, porque serás a inteireza das inteirezas e a completude das completudes. Amigos, amigas, queridos, esse livro é raro e magnífico. Posteriormente falaremos sobre Paulo, Pedro, enfim. Mas o próximo trabalho nosso aqui será profano. Esse foi um trabalho de um historiador com um tema sacro. Então, a nossa perspectiva é de fazermos esse sequenciamento. Espero que vocês tenham gostado. Fico aguardando que se inscrevam, fico aguardando as opiniões, adoro ler as opiniões de vocês. E breve estaremos aqui de novo. Tchau!